Colocou aqui, isso aqui é esquecimento. Agora, você vê com o braço. Para o som para baixo. Para a gente começar a nossa capacitação. Vamos elevar o nosso pensamento, a espiritualidade maior. Pedindo a Jesus e aos mensageiros espirituais que possam estar nos auxiliando nos aprendizados dessa noite, que possam estar tranquilizando o nosso coração e que nós possamos, de nossa parte, estarmos de coração aberto para receber o trabalho da noite e para refletir sobre a nossa prática mediúnica, aqueles que já atuam como médiuns, e para refletir também na importância do trabalho mediúnico àqueles que desejam ingressar nessa seara. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fique conosco, assim seja. Confusões à parte, situações à parte, agora a gente começa. E hoje a gente vai, dando continuidade ao trabalho que o João iniciou no mês passado, a gente vai seguir na apostila. Quem tem a apostila, espero que já tenha lido o material previamente. Quem não leu, pode se debruçar sobre ele, né, durante esse mês que se segue, porque isso aqui é uma facilitação. Né? Facilitação por quê? Porque esse material foi preparado pela gente, a gente estudou para poder facilitar a compreensão. Mas é muito aquém do que é esse universo. Então, assim, tem internet, tem material adjacente para buscar, tem referência bibliográfica no final da apostila, quem quiser buscar maiores entendimentos, porque a gente não pode fazer por cada um de vocês aquilo que cabe a cada um de vocês. Então, esse processo aqui, tal qual na escola, né, não constrói todo o conteúdo que pode ser construído. E aí vai depender de cada um de vocês. Tá? E a gente começa com... Volta. Volta, João. Volta para mim. Por favor, isso. A gente vai pegar duas partes no dia de hoje. A gente vai pegar, na primeira parte, os tipos de mediunidade. Tipos esses gerais. Conjunto geral. Depois a gente vai para os conjuntos menores que estão inseridos dentro desse conjunto. Seu computador, então. Tá aí no de carnaval. Carnaval é um ponto técnico. Acabou minha concentração, você vai me ouvindo, que eu vou fazer, tchau, vou embora. Tipos de mediunidade, pelo amor de Deus. Ó, Senhor. E aí a gente vai começar com a questão da mediunidade consciente ou intuitiva. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, e Kardec, no Livro dos Médiuns, e Kardec nos diz que todos os seres humanos são mais ou menos médiuns, ele está se referindo especificamente à questão da intuição. Mais ou menos não é no sentido de nem tão bom, nem tão ruim, mas no sentido de mais intensamente portador da faculdade ou menos intensamente portador da faculdade. Mas, em última instância, todos nós somos médiuns e a via da intuição é uma das vias mais presentes no nosso contato. Aquela coisa de vai sair de casa, aí de repente dá um negócio lá, não vou sair não. E aí, no trajeto que você ia passar, na hora que você ia passar de carro, tem um engavetamento, que talvez você se envolvesse naquele momento. O pessoal de cidade maior, né? Está no ponto de ônibus, o ônibus passa vazio, né? Mas aí você vai subir no ônibus, dá um negócio assim, você não sobe, não vou no próximo. Mais à frente, o ônibus bateu, ou o ônibus foi assaltado, enfim, e não era o seu presente
não era estar presente no processo da sua vida naquilo. Então, essa intuição, ela está presente em todos os médiuns, né? Mas a mediunidade consciente ou intuitiva, a gente não está falando especificamente dessa intuição geral, mas já de uma mediunidade de serviço ou de trabalho. Na mediunidade consciente, é uma forma especial de conexão com o mundo espiritual, em que o médium mantém total consciência durante o processo de comunicação com entidades espirituais. A mediunidade consciente é caracterizada pelo fato de que o médium permanece totalmente acordado e consciente enquanto se comunica com os espíritos. Parece redundante, mas é uma redundância proposital, para a gente entender o seguinte: consciente é registro mental. A gente só registra mentalmente, de fácil acesso, aquilo que é consciente. Aquilo que está no inconsciente, a gente precisa de terapia para trazer. A gente precisa de processos regressivos para trazer. Regressivos não necessariamente a vidas passadas, mas regressivos a momentos. Então, a mediunidade consciente, o indivíduo está ali, naquele exato momento, ele percebe a aproximação do espírito, ele identifica o teor vibracional do espírito, que é uma coisa muito importante. A gente não qualifica, mais à frente ao longo do curso a gente vai tratar disso mais especificamente, mas a gente não qualifica um espírito como um espírito benevolente ou um espírito consagrado à maldade pelo seu discurso, pela sua aparência, mas a gente qualifica pelo teor vibracional, pela sua energia. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tende a achar que os espíritos maus, os espíritos zombeteiros, os espíritos são espíritos ignorantes, são espíritos incultos, e não são. Muitas vezes eles detêm uma evolução intelectual a nível de inteligência superior à nossa. Então, eles são capazes de simular um discurso eloquente e teoricamente correto. Mas eles não são capazes de dissimular a energia. Então, está tudo certinho na escrita. Mas a comunicação gera mal-estar. E isso fica muito claro no episódio que Chico conversa meia hora com Jesus e no final só vai descobrir que Jesus não era Jesus, porque Jesus dá uma risadinha para ele com o dente de ouro. Então, isso está aí contado nos causos de Chico Xavier. Então, a gente entender que a consciência ativa, o indivíduo vai estar acordado e vai estar consciente, vai estar entendendo o processo que está acontecendo, né? E vai estar entendendo o que está sendo dito, sugerido para a escrita, ou o que quer que seja, naquele momento. Tais médios podem experimentar uma variedade de sintomas e sensações durante as comunicações mediúnicas. Alguns dos sinais mais comuns: percepção das presenças espirituais. O médium consciente pode sentir a presença de entidades espirituais ao seu redor, muitas vezes como uma sensação de energia sutil, e outras vezes de energia intensa, né? Médiuns sensitivos sentem arrepios, sentem calafrios, né? E identificam a presença energética desses acompanhantes. Comunicação mental. A comunicação com os espíritos geralmente ocorre por meio de pensamentos, impressões mentais ou até mesmo conversas mentais diretas. Não necessariamente você precisa sair falando igual doido pelo meio da rua, né? A comunicação, ela ocorre mentalmente, ela ocorre em discursos mentais. E é um processo que não é fácil para o médium consciente. Por quê? Porque a gente faz isso com a mente. Com a nossa mente, sem qualquer presença de espírito. Quantas vezes a gente está lá, né? Eu preciso do mercado hoje, eu preciso fazer isso, preciso organizar meu tempo, estou muito desorganizada. Se eu não me organizar, eu vou acabar perdendo, não vou chegar na capacitação, não vou fazer o que eu tenho que fazer.
eu tenho que ver como é que eu vou pagar no final do mês, porque está menos dinheiro, mais dívida. A gente faz isso conscientemente com a nossa mente. A diferença é que aqui você está fazendo com outra mente. E aí fica fácil de identificar, porque você percebe que as ideias não partem de você. Então, essa que é a diferença. Mas o mecanismo de conversa mental é o mesmo mecanismo. Visões ou imagens, alguns médiuns conscientes podem receber visões ou imagens mentais que acompanham a comunicação espiritual. Né? Então, o espírito está ali conversando com você sobre o futuro, sobre disciplina, sobre o que quer que seja, e você começa a visualizar mentalmente a ideia mental de você já velho, já velha, no limiar da vida, olhando para trás, o que construiu, o que não construiu, analisando a imagem que vem na sua tela mental. Essa imagem também faz parte do processo de comunicação. Sensação de calor ou frio, mudança na temperatura corporal pode ocorrer à medida que a energia espiritual se manifesta. Muito presente, os médicos que fazem a psicoscopia não deixam mentir, né? Sentir uma energia muito quente, sair, sentir uma energia muito fria, entrar, sentir uma energia, né? Essa percepção da diferença energética. E que não tem nada a ver, tá, gente, com negativo e positivo. Né? A energia quente é porque a situação está ruim, a energia fria é porque a situação está boa. Ou o contrário. Porque a gente tende a dicotomizar as coisas, né? Então, assim, o escuro é ruim, o claro é bom. Né? E aí a gente assiste representações do plano espiritual onde todo mundo veste branco, né? Ou no máximo um champanhe bem clarinho. Se parecer alguém vestido de preto lá, está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Preto é apenas uma coloração. Né? Quem disse que um espírito elevado pode apresentar-se numa túnica preta, azul marinha, verde, amarela, colorida? Isso são coisas indiferentes. Né? Mas a gente tende a fazer essa associação. Né? Então, o escuro é mal, o claro é bom. Né? A esquerda é ruim, a direita é bom. Então, que a gente diz assim, fulano tem que endireitar a sua vida. Né? Então, eu estou para cima hoje, ou seja, eu estou bem, eu estou para baixo hoje, ou seja, estou mal. Né? São dicotomias que a gente faz, mas que, na verdade, a nível de sensação, de calor ou de frio, são apenas sensações, não necessariamente carregam aspectos positivos ou aspectos negativos. A intuição é aumentada, a mediunidade consciente frequentemente aprimora a intuição do médium, permitindo insights e orientações espirituais. Aquela intuição que todo mundo tem. Mas no médium consciente, essa intuição vai ficando refinada. E aí, ele não tem aquela coisa de, eu não vou subir nesse ônibus, não, porque, sei lá, tem uma coisa errada. Não, ele sente, não vou subir nesse ônibus, esse ônibus vai ser assaltado, se não está lá. Né? E aquilo vem definido, rodeado, certinho. Voz interior. Os espíritos podem transmitir mensagens ao médium por meio de uma voz interior que não é audível externamente. Só você escuta. Via de regra, não tem o timbre da sua voz. Porque a gente também fala com a gente mesmo. Se vocês repararem, ali, aí aconteceu uma situação, você está lá julgando o Roberto. Aí, de repente, você fala assim, faz isso não. Né? Pensa, não faz isso não. Você tem que julgar o Roberto. Esse não faz isso não sai com o timbre da sua voz. Como se você estivesse falando para você. As vozes espirituais audíveis no interior não têm o nosso timbre vocal. Né? Então, isso fica nítido. Médiuns conscientes desempenham um papel importante na facilitação da comunicação entre o mundo espiritual e o físico. Atuam como intermediários e intérpretes das mensagens espirituais, transmitindo informações e orientações aos destinatários terrenos. O desenvolvimento da mediunidade consciente requer prática e sintonia espiritual. Os médiuns conscientes muitas vezes passam por treinamento e orientação espiritual para aprimorar as suas habilidades e compreenderem melhor os sinais de mensagens que recebem.
Os médiuns conscientes devem usar sua capacidade com responsabilidade, garantindo que as mensagens transmitidas sejam úteis, respeitosas e benéficas para aqueles que os recebem. E aí, gente, vocês estão com a apostila na mão, vocês vão perceber que vocês não vão encontrar o texto que está ali na apostila, porque eu parto do princípio, né, que isso vocês podem ler em casa. Eu desenvolvo o tema com outras palavras, tá? A gente precisa entender que, na mediunidade consciente, ela é uma das mediunidades mais comuns entre os homens, e ela é a que necessita de extrema vigilância. Por quê? Porque o potencial de interferência do médium na mensagem é muito grande. Então, a gente precisa ter consciência da responsabilidade de interferir o mínimo possível na mensagem. Por quê? Porque quem está ao redor trabalhando, talvez não tenha consciência de que a mensagem foi deturpada ou deformada. Mas a nossa consciência registra a intenção nefasta, porque interferir conscientemente numa mensagem dos espíritos é uma interferência, uma escolha nefasta para nós. E a espiritualidade também está vendo. A gente está rodeado por uma multidão de testemunhas. Tudo que nós fazemos é registrado pelos espíritos. É registrado pelos benfeitores, é registrado pelos obsessores, é registrado por toda a multidão de espíritos que nos odeiam. Então, o que acontece quando os espíritos benfeitores percebem que a gente está conscientemente deturpando a mensagem? Esse instrumento não serve. Não serve. E o que acontece com a espiritualidade que está comprometida, né, com o erro e com a maldade, quando percebe que a gente deturpa a mensagem? Esse é que é o cara. É por aí que eu vou dividir. É por aí que eu vou enxugar. É por aí que eu vou propagar mal. E aí, no fim das contas, a gente não deixa de ser instrumento. Mas a quem a gente quer servir? Então, quando há um nível completo de consciência, mais completa precisa ser a vigilância do nosso comportamento enquanto médiuns. Aí nós vamos para a mediunidade semimecânica. O médium semimecânico, tipo de mediunidade muito frequente entre os psicógrafos, não se distancia totalmente do corpo, não havendo total desdobramento. Por isso, mantém considerável nível de consciência durante o processo de comunicação. Tal médium sente um impulso dado à sua mão, apesar dele, mas, ao mesmo tempo, tem consciência daquilo que escreve à medida que as palavras se formam. Assim como ocorre na mediunidade consciente, a interferência do médium é mais significativa. E por isso mesmo é necessário o comportamento ético e muita lisura no tarefeiro encarnado, sob pena de atuar como opositor à seara de Jesus e não como colaborador. Então, numa gradação, o médium semiconsciente ou semimecânico, ele não está completamente consciente, porque ele não antevê o processo. Ele tem uma consciência imediata. Então, o espírito começa a falar. E por frações de segundo, aquela palavra é inteligível para o médium antes que a boca mexa. Uma fração de segundo, o médium tem consciência da palavra que ele vai escrever quase no exato momento que está escrevendo. Então, ele não tem noção do texto inteiro. Diferente da gente, vou escrever uma redação sobre a importância da mulher no mundo atual. A gente praticamente sabe o que vai escrever. Não está organizadinho, não, mas a gente sabe o que a gente vai dizer no meio, no princípio, no meio e no fim. O médium consciente, não. Ele não tem noção do que ele vai escrever, do que a mensagem vai dar para o meio e para o fim. Mas ele tem noção, conforme vai escrevendo, do que está escrevendo. É quase que uma consciência simultânea.
E por isso mesmo ele ainda pode interferir na mensagem. E como ele tem consciência, à medida que as palavras vão saindo, ele pode trocar palavras, ele pode interferir e direcionar isso de alguma forma. E aí a lisura, a necessidade de lisura de comprometimento é o mesmo. Né? E aí, gente, a gente precisa entender o seguinte, e isso é uma coisa muito importante. Médios e mecânicos não são iguais, tá? Diferem intensamente entre si, pois enquanto em alguns predomina a faculdade mecânica, noutros prepondera a mediunidade intuitiva. Então, aqui a gente tem uma imagem gráfica. Onde é que eu quero olhar assim? No meio. No meio, obrigada. A gente tem duas imagens gráficas, né? Então, a gente vai entender. O médium é o sujeito que está segurando a caneta. Né? O viés da intuição é o viés vermelhinho. O viés mecânico é o viés azulzinho. E aqui só para, digamos assim, só para representar que não estaria passando pelo intelecto do médium. Mas passa, tá? Toda comunicação é via pensamento. Mas só para representar. Então, quando eu tenho mais intuição, é o médium menos mecânico e mais intuitivo. Quando eu tenho menos processo de intuição, eu tenho um médium que é menos consciente, embora ainda seja consciente. Então, aqui eu vou ter um médium um pouco mais consciente e aqui um médium menos consciente. Mas nenhum deles totalmente consciente. Por isso eles são considerados semi-mecânicos. Mas não são iguais. E aí, quando a gente trabalha com diversos médiums, a gente percebe nitidamente, por exemplo, médiums que estão nessa condição, que são menos intuitivos, eles perdem a consciência da comunicação muito rápido. Então, eles comunicam, e aí, na hora que você vai avaliar, ele sabe mais ou menos o que falou, mas ele já não lembra de tudo que falou. Né? Os médiuns que são mais intuitivos, eles fazem um registro mais preciso do que estavam falando no momento da comunicação, ou do que estava sendo escrito. E a gente parte para a mediunidade mecânica. Quando o médium não tem consciência do fenômeno, ele é chamado de médium mecânico. Neste caso, o médium não tem noção consciente do que está falando ou escrevendo. Há ruídos mínimos ou inexistem estes na comunicação. É uma canalização direta. E aí o potencial de interferência do médium na mensagem é muito pequeno ou praticamente inexistente. A interferência vai estar muito mais no potencial de bagagem que o médium tem do que em outras coisas. Por quê? Porque a gente já não está mais, e isso o Espírito de Erasto deixa muito claro no livro dos médiuns, a gente não está mais naquele processo em que os espíritos não tinham médiuns trabalhados disponíveis, e aí usava quem tinha faculdade. Hoje, nós já temos condição de estudo, nós já temos condição de tudo. Então, um médium que quer dar uma mensagem específica através da Letícia, encontra uma bagagem musical que existe na Letícia. O médium que vai dar uma comunicação através da Carla encontra uma bagagem de culinária que a Carla possui. O médium que vai dar uma comunicação através do João encontra uma bagagem psicanalítica, psicológica que o João possui. E aí, se ele quer dar uma mensagem de teor psicológico, é muito mais prático para ele utilizar-se do João ou do Mateus, que são psicanalistas, do que se utilizar da Carla, que é culinarista. Por quê? Porque para falar de situações psicológicas através da Carla, o espírito vai ter que formar palavra por palavra. No João, no Mateus, ou qualquer outro profissional da área de saúde mental que esteja presente, as noções já estão ali. Então,
o espírito pinça as noções que já tem e constrói as ideias. E é por isso que a gente vai ver, por exemplo, comunicações muito próximas, muitas vezes, da profissão do médium, porque é mais fácil, né, eu poder abrir aqueles arquivos e criar uma construção. Então, assim, qual é a possibilidade de um espírito resolver tocar uma música por mim? Só absolutamente uma comunicação mecânica, porque eu não toco qualquer instrumento. Então, para eu pegar um violão e tocar, não era eu. Entendeu? Porque eu não toco. Agora, a Letícia não precisa ser médium mecânica para poder fazer uma comunicação via de música. Simplesmente o espírito vai induzindo a ela, toca um dó menor, um ré maior, não sei o que, vai construindo e ela automaticamente sabe e a mão vai movimentando na consciência que ela tem. E eu não entendo nada de música, eu não toco nenhum instrumento. Então a construção disso é muito mais difícil, porque não está dentro das minhas aptidões. Então a interferência do médium na mediunidade mecânica está muito mais pelas aptidões que ele oferece ao espírito propriamente dito do que a consciência de transformar, deturpar ou direcionar a mensagem. Durante as comunicações psicofônicas, através da fala do médium, a mensagem do espírito é transmitida pelo mesmo, havendo frequentemente plasticidade de timbre vocal, estando a fala carregada dos maneirismos e emoções mais puras do espírito comunicante, podendo a comunicação ocorrer, inclusive, em língua desconhecida do médium. Por quê? Porque como não há a interferência do médium e o espírito fala, ele pode falar na língua que ele possui. E se o médium tiver tido essa vivência linguística em vidas anteriores, facilita muito. Porque existe na inconsciência, né, o conhecimento linguístico, facilita na bagagem. E aí a alteração de timbre de voz. É lógico que de acordo com as cordas vocais, né? As cordas vocais de um instrumento feminino, elas têm características de timbre de voz feminina. Então, você não vai conseguir uma masculinização da voz completa, mas há alterações de timbre. E podem haver alterações também linguísticas. Em se tratando de psicografia, o espírito atua diretamente sobre a mão do médium e ele dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção e a revelia do médium parando somente quando o ditado termina. Pode ocorrer escrita em língua desconhecida do médium e, mais raramente, escrita com outros membros do corpo, boca, pés ou xenoglossia. Por quê? Porque é a aptidão do espírito que vai contar. Então, médiuns mecânicos, por exemplo, podem psicografar enquanto conversam de assunto diverso com outra pessoa. Médiuns mecânicos podem escrever em xenoglossia, desde que o espírito queira assim escrever. E é escrita de trás para frente. Escrita ao contrário. Podem escrever em outra língua. O espírito é francês, quer deixar a mensagem em francês original. Mas o médium não sabe francês, não tem problema, porque na verdade quem está pegando a mão do espírito é o espírito. Quem está pegando a mão do médium é o espírito. E aí você tem uma diferença muito grande de grafia, né? A grafia é muito semelhante à grafia do espírito que escreve, uma velocidade de escrita maior do que a escrita consciente, porque como não há nenhum tipo de raciocínio do indivíduo que está escrevendo, a escrita segue o ritmo do espírito. Escrita com mão não dominante, né? Pessoas canhotas se escrevem com a mão destra, pessoas destras se escrevem com a mão esquerda. Se o espírito assim é canhoto, utiliza dessa lateralidade. A mediunidade mecânica é menos comum entre os médiuns, mas existe intenso trabalho na melhoria moral do médium para garantir que o mesmo não se torne marionete de espíritos obedientes ou mal intencionados. Então, gente, aqui, isso aqui é de extrema importância. Por quê? Porque médiuns mecânicos não têm consciência.
Eles não têm consciência durante o processo de comunicação. Quem regula que tipo de espírito vai poder se utilizar do instrumento? Quem regula são os espíritos benfeitores. Mas se o seu comportamento enquanto médium é o pé enfiado na jaca até a canela, sempre. Qual é a distância dos espíritos benfeitores? Longe. Então, como você vai ter proteção? Mas como é que pode espírito benevolente abandonar o sujeito à própria sorte desse jeito? A cada segundo suas obras. Na verdade, não são os espíritos benfeitores que nos abandonam, somos nós que dizemos: quero seguir por aqui, mas aí eu não posso ir, mas eu quero, não vai. Isso está lá no filho pródigo, né? Ó, da minha parte me cabe a herança. O pai não foi atrás, vigiando para ver se ia dar ruim, não. Entendeu? Ficou lá esperando voltar estrupiado, ferrado, entendeu? Com alguma lição que a vida tivesse imposto pela dor. Então, quando eu fazia a formação mediúnica, eu sempre lembro que o Beraldo contar. Uma vez estava nas barcas em Niterói, e encontrou um conhecido antigo de doutrina espírita que tinha abandonado o espiritismo e tudo, e tinha se envolvido em uma série de questões relativas à corrupção, enfim, dentro da administração pública de Niterói, enfim. O cara tinha se borrado todo, né, dos caminhos da vida. E aí ele dizia que encontrou, mas ele estava mais para trás, na barca, a barca perto de chegar na estação, o pessoal já fica em pé para descer, ele vendo e ele viu que o indivíduo levantou arrastando um lado do corpo. Né? E ele pensou: nossa, será que ele teve um derrame? Eu vou lá conversar com ele, doutor Beraldo era médico. As pessoas foram descendo da barca, ele desceu junto, começou a correr no meio das pessoas para ver se chegava, né? Foi atingido perto, o indivíduo foi andando, atravessou para o Peixoto, no meio dos carros, foi andando, no meio do carro buzinando para um lado, carro buzinando para o outro, aí o Beraldo começou a correr, né? E quando chegou perto, que chacoalhou, que houve, de repente, o indivíduo olhou para ele e falou assim: pô, gente, onde é que eu estou? Saiu de casa, sem saber para onde ir. Né? Podia ter perdido a vida nesse processo. Então, a gente ter consciência de que a mediunidade mecânica exige um aprimoramento moral individual, não é o que os outros estão vendo, é o que você está fazendo com você mesmo. É o encontro desnudo na frente do seu exame de consciência. O que eu estou melhorando? O que eu estou alimentando de ruim? Como é que eu posso, né, arrancar a erva daninha pela raiz? Erva daninha moral minha, meus defeitos, minhas faltas de atenção. O que em mim é vicioso, que eu preciso combater? Eu me entrego à fofoca, eu me entrego à maledicência, eu me entrego à concupiscência, eu me entrego à corrupção. O que eu me entrego que me afasta, né, da espiritualidade superior? O que em mim precisa ser alimentado para que frutifique, para que fermente, porque é bom, porque precisa crescer em mim? Porque quanto mais trabalhado no bem eu estiver, mais próximo de mim estão os benfeitores espirituais. Quanto menos trabalhado no bem eu estiver, mais distante eles estão de mim. E, né, já dizia Emmanuel, diga-me quem és, que eu te direi quem te acompanha. Né? Então, né, vovó dizia: quem com pouco se mistura, carrega come. Quando a gente escolhe a corrupção, a maledicência, o vício, a maldade, a mentira, a sexualidade adoecida, quando a gente escolhe essas coisas, os nossos companheiros espirituais mais próximos são espíritos afinizados com a fofoca, com a mentira, com a maledicência, com a maldade, com o homicídio, com a sexualidade deturpada. Eles estão ali, coladinhos com a gente. E os benfeitores espirituais estão à distância, olhando o que a gente está fazendo com o próprio livre-arbítrio. Porque, afinal de contas, aqui ninguém
é criança. E aí, gente, olha que interessante para a gente entender esse processo. Porque é um processo difícil de entender, principalmente para quem não vive, né? Nossa, como é que o sujeito apaga? Como é que o sujeito não tem noção de nada? Né? Como assim? Né? Ele fica com aquela imagem de ghost, né? Que a mulher está lá recebendo os espíritos, vem o espírito gordo, senta em cima, ela sente falta de ar, ninguém entra dentro de ninguém. Né? Incorporação não é isso. Né? Para a gente entender direitinho. Né? Então, a gente tem forças energéticas aplicadas no chakra coronário, centro de força. Sensibilizam e ativam a glândula pineal, fazendo com que ela produza um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio é produzido normalmente, tá? Mas para a gente produzir melatonina, a gente precisa estar no breu, né? A melatonina é um sedativo natural, que é um hormônio que diz para o corpo que é a hora de danar. E hoje em dia a gente tem um déficit enorme de melatonina. As nossas crianças fazem uso de melatonina com muita frequência, porque existem algumas condições específicas. Por exemplo, crianças e pessoas autistas, elas têm um déficit nesse processo natural de produção. Mas, em se tratando de neurotipicidade, pessoas que não têm nenhum tipo de diagnóstico, o que acontece? A gente não tem escuridão. Por quê? Porque dorme com a televisão ligada, né? Porque até a luzinha do stand-by da televisão é suficiente para reduzir a produção de melatonina. Que dirá a televisão inteira, a luz da rua que entra pela janela, o celular que fica brilhando na tela o tempo todo, né? O meu, então, tá desgraceiro que você bota para carregar e ele fica umas luzes assim, eu tive que achar a configuração para desativar aquele negócio, que não carrega no escuro. E aquilo vai gerando, né? Criou-se a história da lâmpadazinha da criança dormir, em forma de bichinho, né? A gente vai, né, tapado, compra aquela desgrama para botar no quarto para a criança não ficar com medo. E aí a gente está reduzindo a produção de melatonina da criança. Então, é importante. Regularmente, a glândula pineal produz a melatonina para regular o ciclo circadiano, ou seja, a hora de dormir, hora de acordar. Esse é o processo regular. Quando você vai ter uma comunicação mecânica, as forças energéticas que o espírito aplica sobre a glândula pineal e a comprime a produzir melatonina pela epífise. Essa melatonina é direcionada pelas próprias forças espirituais para a parte do córtex cerebral responsável pela coordenação motora e que vai ficar sob o efeito da melatonina, ou seja, em situação de sedação. A melatonina é um sedativo poderoso. Assim, o médium perde o comando sobre os órgãos da coordenação motora, permitindo que o espírito comunicante se ligue a esse sistema sensório e o utilize. E aí vai depender de onde vai ser direcionada. Por quê? Porque se o sujeito vai tocar um instrumento, ou vai pintar, ou vai psicografar, o que precisa ficar entorpecido são os membros superiores, porque as mãos fazem parte dos membros superiores. Se o indivíduo vai ouvir uma mensagem e vai falar essa mensagem, são os centros de audição e de fala que precisam ser entorpecidos. Se vai haver uma visualização em desdobramento para que depois seja descrita, você tem o centro da visão e da fala. Então, é assim que acontece. Não tem mágica, não tem mística nenhuma. É um processo físico. É um processo hormonal de indução espiritual. Então, o indivíduo que é médium mecânico, ele não é nenhum ser extraterrestre entre nós, profundamente evoluído. Ele é um indivíduo, um aparelho específico que contém uma glândula pineal repleta de cristais de apatite e que tem essa condição, né, de sedação através de um hormônio próprio produzido pelo sistema. Como é que sabe disso? Que são estudos de dosagem feitos
né, na USP, onde se estuda mediunidade. Ok? Resumindo, né, para a gente não ficar viajando na maionese. Intuitiva, o espírito não atua sobre a mão do... A gente está usando o exemplo da psicografia, tá, gente? Senão a gente vai ter que fazer uma tabela para cada tipo de mediunidade. O espírito não atua sobre a mão do médium para escrever, atua sobre a alma do médium, identificando-se com ela e imprimindo-lhes a sua vontade e as suas ideias. Então, você tem uma atuação direta, né? Mediunidade semimecânica. O médium sente que a impulsão é dada à mão, ao mesmo tempo em que a consciência do que tem a consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Então, esse processo aqui de sedação, ele é superficial. Quem já teve problema de saúde sabe isso direitinho, né? Tem sedação que você não vê nada. Né? Não vê nada. Você vai para a cirurgia, bota um tal um arzinho lá, na mão você contar de 10 para baixo, né? Eu não conheço ninguém que contou abaixo de 6. A gente vai 10, 9, 8, 7. E quando você abre o olho, já tem alguém assim, está recuperando, está bem, tá tudo certo. Né? Tem alguns que tem medo também. Entendeu? E você tem sedações superficiais, né? Você fica sedado, você sabe que está sedado, mas você escuta o barulho do ambiente, você escuta o que está sendo feito. Às vezes a sedação é superficial porque precisa ser superficial. E às vezes ela é superficial porque há um erro de cálculo, né? Então, eu, por exemplo, quando fiz a operação da fístula perianal, foi um erro de cálculo. No meio da cirurgia, eu comecei a escutar, a ver flash de fotografia, onde é que eu estou? Né? Aí eu olhei e falei assim, está tudo bem? E aí o médico respondeu assim, está pior do que a gente imaginava. Aí ele falou para o anestesista assim, cara, ela está acordando. E eu fiz registro certinho, não senti dor. Mas eu fiz registro da ambiência. Por quê? Porque a sedação ficou superficial. É exatamente esse processo. Sedação superficial vai dar origem a uma mediunidade semimecânica. Sedação profunda vai gerar o médium inconsciente e o espírito vai atuar diretamente sobre a mão, sobre a voz, sobre o ouvido, sobre a visão, sobre aonde ele necessitar no processo de comunicação. Peraí, rapidinho, volta ligado. Volto. Enquanto isso, bebo água, enquanto a Letícia copeia o negócio ali. Ó, Verônica, não fui eu rachado, tá? Eu acho que foi a Rede. Estou só avisando que está rachado. A Rede que deu aqui, acho que rachou o pé, tá? Estou só avisando que não fui eu. Eu olhei que a mãe foi minha, não sei como é que conectou no Bluetooth. Assim, eu não liguei para você. Mas eu gosto de Rede. Não, foi. Enquanto a gente termina aí, antes da gente passar para a segunda parte, alguma dúvida sobre o que a gente falou? Só para me emendar uma coisa na outra e ficar com a dúvida depois. Fala, Marcelo. Quando a gente está ali na escutazinha que vem a mensagem, a voz muda, mas eu estou consciente ali. Mas eu sinto que, eu sei que não sou eu que estou manifestando, mas eu estou presente. É mecânico, é semimecânico? É semimecânica. Se você tem um nível de consciência, Marcelo, é semimecânica. E aí você pode ter alteração de timbre de voz por 2 motivos específicos. Um, porque aquela sedação, ainda que superficial, permite ao espírito imprimir a forma de comunicação que ele quer imprimir. Esse é um aspecto. E um outro aspecto que não desmerece em nada a comunicação, tá? Mas é o aspecto consciente do médium de adequação. Então, se eu percebo, eu tenho consciência, estou percebendo que o espírito é um ancião, eu envelheço a voz. Eu percebo que o espírito é criança, eu infantilizo a voz. Eu percebo que o espírito é homem, eu engrosso a voz. Por um mecanismo de adequação. Que não desmerece a comunicação, porque você está adequando para fazer com que a comunicação se torne mais clara.
né? Porque a comunicação de uma criança, ela tem que ser vista sob o olhar da infância. A comunicação de um idoso, a comunicação de um escravo, ela está carregada do processo de sofrimento da escravidão. Então, assim, não diminui em nada a comunicação, porque você não está alterando o teor da mensagem. Você está adequando o processo, o aparelho mediúnico à comunicação. Então, pode ser tanto uma adequação consciente, como pode ser a sedação superficial, mas que permite ao espírito imprimir seu maneirismo, né, e seu timbre vocal. O que é importante a gente entender isso aqui, gente? A gente precisa entender que a gente não pode transformar a espiritualidade em refém. Então, vamos lá. Zé Grosso vai dar a comunicação, né? Aí Zé Grosso vai dar a comunicação, pega um médio aí, pela Bernadette. Bernadette vai dar a comunicação do Zé Grosso. Mas a Bernadette é consciente, não sei se é, tá, gente? Estou usando só de exemplo. A Bernadette é consciente ou semiconsciente mais para consciente, e ela não, né? Se eu tiver que alterar a voz para ficar igual o jeito que o Zé Grosso fala, eu vou me sentir ridícula e eu vou perder a noção que eu estou comunicando. Então, eu vou usar minha voz. Aí, sabe o que a maioria das pessoas dentro do espiritismo faz? Não é o Zé Grosso, não. O Zé Grosso não fala assim. O Zé Grosso não fala assim, não. O Zé Grosso fala grosso. Aí a gente torna o espírito refém. Então, palminha, se não chegar batendo papo, fazendo, assoprando, fazendo assovio, não é palminha. E não necessariamente. Então, é lógico que quando há uma comunicação mais paramecânica, seja semimecânica, mais mecânica, ou mecânica totalmente, fica muito simples para o espírito utilizar da voz que ele tem. Agora, em comunicações mais conscientes, vai dar muito mais. Então, a gente tem que medir a comunicação, nem vou usar julgar, porque o termo é esse, mas analisar a comunicação pelo teor de mensagem. Por exemplo, eu nunca assisti uma comunicação verdadeira do Zé Grosso que, com muita brincadeira, sempre, não tenha noções muito precisas. Lições muito profundas. Mas já vi comunicação mistificada do Zé Grosso. Já vi, inclusive, Zé Grosso com Alzheimer, né? Porque já participamos de reuniões que era uma médium com problemas, né, de saúde mental, Comerge, e o Zé Grosso passava, saindo me desmentir, né? O Zé Grosso passava 30 dias, indo toda semana e falava exatamente a mesma coisa. Boa noite, gente, a Comerge foi linda, foi maravilhosa, tudo maravilhoso, é muito bom, é todo mundo reunido. Semana seguinte, o Zé Grosso vinha, boa noite, gente, a Comerge foi muito boa, ou seja, a mensagem evidente, não tinha lição nenhuma, era apenas uma exaltação. E isso partia de uma médium que tinha problemas de saúde mental e que era aficionada na Comerge. Ela era alucinada, para ela era o melhor evento da face da Terra. E aí fica muito fácil você perceber que não tem a presença do espírito ali. Mas, via de regra, a comunicação com o Zé Grosso tem sempre lições muito profundas. Pode ter vozinha grossa, mas falou e não disse nada. Ou é espírito zombeteiro se passando pelo Zé Grosso, ou é médium mistificador, fingindo comunicação. Fala, Carla. Então, você falou sobre essa afinidade que cada espírito tem de se comunicar. Por exemplo, sobre psicologia, sobre culinária, né? E então, comigo aconteceu uma coisa muito diferente, que foi exatamente a culinária na minha vida, porque eu sou uma contadora. E quando veio a pandemia, a minha empresa despencou.
eu não sabia nada, não sabia fazer nada. A padaria, eu só simplesmente era a caixa. E o meu marido conversou comigo e falou, olha, a gente tem uma situação difícil, porque não tem quem faça, o padeiro não pode vir e tal. E a gente ficou muito nervoso, eu fiquei muito nervosa. E uma noite eu dormi e sonhei que estava num lugar que era uma aldeia, né? E que eu passei a noite toda fazendo bolo, fazendo pão, fazendo um monte de coisa. E acordei cansada. E de manhã eu falei para o meu marido assim, eu vou fazer bolo. Aí ele falou assim, vai ser bolo de quê? De números? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer bolo. E eu fui para a cozinha e fiz bolo. Foi como se eu tivesse tido aulas a noite toda e senti como se tivesse sido protegida pela espiritualidade. Tipo, eu estava numa situação muito difícil e, de repente, eu começar a fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Entendeu? Então, eu achei assim, que foi uma sensibilidade de proximidade com a espiritualidade, de me ajudar naquele momento. E dali foi. Eu fui fazendo. Depois eu fui fazer um curso 1 ano depois, porque eu já estava fazendo bolo há muito tempo. Carla, nem todo sono é psicológico. Né? A gente tem sonos, a gente sonha, e esses sonhos são revelações psicológicas do inconsciente que está ali entrando numa erupção para que você não exploda, não vaza aquele magmazinho para você não explodir. São chamados sonhos psicológicos. Não vou entrar nessa história de colorido preto e branco, porque isso é uma falácia. Mas, enfim. E existem os sonhos que são registros de viagens astrais, de desdobramento. Então, você vai a reuniões no plano espiritual, vai a cursos no plano espiritual, vai a trabalhos no plano espiritual. E, geralmente, você desperta com alguma consciência. No seu caso, para você ter um aprendizado desse nível, de você sair do nada e chegar em condições de exercer algo em uma noite, é muito provável que você tenha sofrido um desbloqueio de experiências pregressas. Então, assim, bolo, cozinhar é uma coisa que eu nunca fiz na vida, nesta existência. Mas você tem conteúdo adquirido de existência passada. E aí você passa por um processo de desbloqueio e aquilo vem. Aquela facilidade em mexer com esses recursos culinários que estavam totalmente fora da sua realidade nesse capítulo da vida. Entendeu? Então vamos lá, gente. E aí a gente vai passar, agora a gente vai esmiuçar dentro daqueles conjuntos mais gerais, a gente vai esmiuçar. Classificação da mediunidade. Tipos de mediunidades de efeitos físicos. Então, assim, mediunidade de efeito físico é toda mediunidade onde há manipulação de matéria. Então, manipulação de matéria. A gente está aqui conversando, né? Aí o bolo que a Letícia me deu, cai no chão, sem nada acontecer. Só que o espírito, ele passa... Lembra do Ghost? Morri, fui lá na estação de metrô, aí encontrou o ex-governador do Rio de Janeiro lá e aprendeu a mexer na moedinha. O artista é parecidíssimo com o Pezão, ex-governador do Rio de Janeiro. Então, o cara, ele está ali e ele vai meter a mão na moeda e a mão atravessa. Por quê? Espiritualmente, você não consegue, elementos diferentes não conseguem interagir. Então, o espírito vem aqui, ele quer derrubar aquela banana ali. Ele derrubou a banana ali. Né? Banana do quintal da Letícia. Aí, ele atravessa a banana. Porque são elementos diferentes. Aqui é elemento material e elemento espiritual. Então, para ele derrubar o bolo de banana da Letícia, ele precisa captar um ectoplasma, que aqui está cheio, tem um monte de médio de ectoplasma aqui, porque os trabalhadores da ectoplasma estão aqui obrigatoriamente.
né? Fora os outros de vocês que são não sabem. Ou seja, tem ectoplasma sobrando aqui, que é uma matéria, invisível uma matéria. Ele manipula o ectoplasma, ele empurra o ectoplasma empurra a vasilhinha e pum, cai no chão. Então, toda mediunidade de efeito físico manipula ectoplasma, tá? E aí, como é que faz? Vai fazer ruído, barulho, pancada, né? Pancada, tipologia, né? Diferente do processo natural, tá, gente? Hoje em dia quase não acontece mais, mas quem tem televisão de tubo em casa sabe disso, né? Você assiste o programa tudo, e depois você vai dormir, assiste a televisão um tempão, né? Aí você vai dormir, desliga tudo, você está começando a dormir quieto. Meu Deus, nada, é contração. A televisão esquentou enquanto você estava assistindo, ela expandiu. Você desligou para dormir, ela começa a resfriar, começa a contrair. E esse processo está barulhinho. Isso é físico, tá, gente? Isso aí não tem nada a ver com isso, não. Mas são pancadas específicas. Bate na porta. Aí você abre a porta, não tem ninguém. E você mora com raiva num lugar que não deu nem para o moleque bater e sair correndo. Porque você mora, às vezes, numa reta e o sujeito tinha que ser o The Flash que bater na tua porta, correr e sair da vista. Né? Ruídos mesmo, gargalhadas, apitos, né? Ruídos específicos. Arremesso de objetos, chamado poltergeist, né? Tá todo mundo ali, de repente, o negócio sai voando assim, pum, tem vento, se tiver vento, essa questão, não vento. Mas não tem vento, não tem nada, tá tudo fechado. Né? O troço é arremessado. E aí isso vai dar lugar de história aos chamados lugares assombrados e às assombrações, né? Porque você tem processos de materialização, você tem esse processo de barulho, né? Deu uma casa que todo mundo que tem gargalhada, vai todo mundo dormir, tudo desligado e tem gargalhada, o que você começa a dizer? Que a casa é mal assombrada. É mais ou menos esse processo. Fenômeno de transporte de objetos. Minha casa, por exemplo, sempre teve um médium ectoplasta muito poderoso, que é uma das minhas filhas que hoje é adolescente, né? E que vem a ectoplasia, quem quer ectoplasia conhece a Helena. Então, Helena, quando era bebê, acendia a lâmpada, né? Pegava a lâmpada na mão e fazia assim, senhora. Aí acendia a lâmpada, largava a lâmpada apagava. Aí eu não era espírita. Eu virei espírita por causa daquela garota, eu tinha que dar conta daquilo. Né? Porque como é que faz a situação dessa? Né? Você católica na época, na passada, mas católica, a criança acendendo lâmpada dentro do berço. Não tem esquisito, né? Chupeta, tinha um pote de chupeta desse tamanho, porque eu tinha 2 bebês, só tem diferença de 3 meses de idade, então eu tinha 2 bebês dentro de casa, de madrugada era aquela gritalhada, cadê a chupeta, procura chupeta, não há chupeta. De manhã, a chupeta estava pendurada na porta de entrada da casa, na maçaneira. Né? Ar-condicionado ligado, tudo fechado, né? Transporte, desmaterializa a chupeta, materializa a chupeta lá fora. Então eu tinha uma caixa de chupeta, se o meu chupeta pegava outro chupeta, amanhã eu pegava o chupeta na porta. São as coisas assim, né? Todo mundo conversando na cozinha, de repente os fogos tudo aceso, gás ligado, chama, tudo aceso, assim. Perdi um cabo de funcionário doméstico. Enfim, as pessoas têm medo, né, gente? Espírito tem medo, gente. Tem espírito que tem medo. Né? Eu já fui facilitar a capacitação da mediunidade e vai te dizer assim, ó, eu estou com medo de espírito. Eu falei, não, tá estudando no lugar errado, né, gente? Né? Eu estudo, mas se eu ver, morro. É melhor não. Se o espírito tem medo, imagina que não é, né? Escrita direta, voz direta. Ali, dentro da gaveta ali, tem gaveta lá, dentro da caixinha ali dos negócios do dinheiro, né? Tudo fechado ali, né? Não tem ninguém ali. João chegou aqui, abriu, tinha nada dentro. Aí termina a reunião, o João abre, tem uma folha escrita ali, né? Não falar mal dos outros. Quem escreveu? Está trancado. Tem caneta? Tem nada. Como é que fez? Escrita direta. Voz direta. A gente está aqui conversando, né? Aí sou uma voz lá de dentro, né? Do ar. Né? Faltar mais de 2 vezes vai interferir na capacitação. Quem foi? Voz direta. Exemplo de voz direta bíblico, né? Jesus está lá batizando, entra na água,
este é meu filho muito amado, ouvi-o, né? Exemplo de voz direta. Materialização de espíritos, algo que não se vê mais atualmente. Eu, pelo menos, não conheço nenhum local onde ocorra materialização de espíritos. Mas, durante um tempo, isso foi muito trabalhado. Entender que os espíritos fazem coisas para chamar a nossa atenção. Então, da mesma forma que a gente não vê mais mesa girante, porque não tem necessidade, isso fazia parte daquele processo de invasão, né, para chamar a atenção do mundo que o João falou no mês passado, a gente também não vê mais, né, materializações. Mas existia, né? Então, o Zé Grosso enfiava a mão, por exemplo, bem, tem em registro em alguns lugares, né? Lá em Uberaba, principalmente. Né? Enfiava a mão num tonel de cera. Na antiga sede da Federação Espírita no Rio, tem lá um museu, Os moldes dos pés e das mãos do Zé Grosso. Pois é, eu não sabia disso porque eu não vou a FEB, então. Mas o João sabe, né? Mas isso acontecia lá em Minas, não é isso? Ali deve ser só um museu, né? E aí ele enfiava a mão, por exemplo, dentro da cera e saiu o molde da mão, né? Os moldes do pé. Agora, sejamos sinceros, né? Qual a utilidade disso? É nenhuma, né? É nenhuma, a não ser fazer espetáculo, circo, né? Então, assim, eu não entendo que haja uma utilidade. A gente precisa entender que se a gente, que é imperfeito, não faz nada inútil, porque a gente cansa de fazer coisa inútil, que tirar a espiritualidade vai ficar fazendo, né? Vou lá fazer um teatro, vou lá aparecer, tá? Não tem utilidade. Agora, qual é a diferença? Se o Zé Grosso materializar aqui, por exemplo, a gente pode ter alguns médiuns videntes aqui e que estejam vendo o Zé Grosso aqui rindo. Não estou dizendo que ele esteja, não, tá, gente? Mas qual é a diferença? Fulano, Beltrano, Ciclano, que são videntes, estão vendo. O resto não está vendo. Se o Zé Grosso materializar aqui, todo mundo vai ver. Porque não é uma visão mediúnica. Ele está materialmente. E aí todo mundo vê. E as curas, né? Aí a gente entra dentro do tratamento de ectoplasia. Por isso que o tratamento de ectoplasia é uma reunião mediúnica, uma reunião mediúnica de cura. É por isso que fica aquele bando de gente dormindo lá dentro daquela cabine. Eles estão dormindo para nos fazer um favor. Porque, como o tratamento é perispiritual, ele é um tratamento feito à base de ectoplasma. Então, como é que a Sheila, que chegou para fazer tratamento na ectoplasmia, tendo tido nervo ciático extraído pela Fundação Cristiano Varela, depois de anos de tratamento, andou sem nervo ciático? Não. Foi plasmado um nervo ectoplástico inserido. E é por isso que ela tinha sensação nos pés. Entendeu? Então, é material. Ali, diversas vezes, a gente vê pontes de safena sendo colocadas, próteses ósseas sendo inseridas. Então, entender, esse é um movimento da utilização do ectoplasma para reuniões de cura. E, para além dos efeitos físicos, a gente vai ter os efeitos inteligentes. Aí eu estava montando isso aqui e meu filho falou assim, ué, por que o que é físico não é inteligente, é burro? Não, é porque o que é físico está sendo utilizado de uma inteligência que não é a nossa. É só manipulação espiritual. Os efeitos inteligentes são aqueles que vão utilizar, pelo menos em parte, dos processos de inteligência humana. Tá? São os que mais especialmente propensos a receberem e transmitirem as comunicações inteligentes.
o espírito produz servindo os elementos existentes no cérebro do médium. E aí a gente tem aqui alguns exemplos. Mas a gente precisa entender que Kardec vai dizer quantas mediunidades existem no mundo, tantas quantas forem as necessidades humanas. Então, quando a gente agrupa, a gente está agrupando as mais comuns, digamos assim, as mais frequentes. Mas você pode ter, né, mediunidades específicas de acordo com a necessidade. Então, nós vamos ter os psicógrafos. Quem são os psicógrafos? São os médiuns, seja consciente, semimecânica ou mecanicamente, recebem a comunicação dos espíritos através de cartas. Aí, por exemplo, dentro dos psicógrafos, existem os psicógrafos emocionais. Poucos dos centros espíritas trabalham com esse tipo de psicógrafo hoje em dia, que é o psicógrafo que recebe carta de familiar morto. Então, existem centros espíritas no Brasil, poucos que eu saiba, conheço uns 2, que você vai um dia específico naquela reunião, você não dá nome do morto, não dá nada, o médium senta lá na frente, começa a receber carta, entendeu? De repente ele começa a ler, no final do ano ele começa a ler. Mãe, não sei o que, 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 não sei o que. Ana Vilela, e a mãe levanta lá atrás, chorando, vem lá na frente, pega a carta. É uma especialização dos médiuns psicógrafos. Não deixa de ser psicógrafo, mas nem todo psicógrafo recebe cartas familiares. Existe outra especialização dentro dos médiuns psicólogos, são chamados médiuns receitistas. Hoje em dia, muito restrito pela medicina. Eu costumo dizer, falo muito no estudo que a gente tem antes da obsessão, que o grande problema é que o religioso não sabe o seu lugar, né? E aí você começa a ter problema. Hoje, por exemplo, você pode ter um médium receitista? Pode. Vai ter um médium receitista no centro. Né? Igual, por exemplo, era um exemplo do médium receitista. Tinha outros. O que é o médium receitista? Você vai para lá, entendeu? Faz uma consulta, como se fosse uma consulta médica. E aí ele recebe o espírito da receita medicamentosa. Hoje, isso é considerado prática legal de medicina. Então, para que isso seja feito, pode ser feito? Pode. O SEMA nunca fez, embora pudesse fazer, porque durante um bom tempo nós tínhamos como integrante da ectoplasmia um médico, clínico geral, cardiologista e geriatra, que era o Dr. Leonardo Simões. Por quê? Para você ter um receitista, você tem que ter o médico que recebe, junto daquela consulta, o médico terreno tem que estar presente, ele tem que analisar a receita e carimbar a receita com o registro dele. Porque se der ruim, é ele que responde àquela receita. E espírito não responde, gente. Espírito não responde. Então, eu não posso pegar aqui como receitista, parar, sair, vir aqui falar que está com uma dor no braço, aí o espírito vai lá, passa uma penicilina para sair. Sair vai lá, toma penicilina e morre, porque ele é alérgico. E aí quem responde? Aí vem a viúva de sair de entristecida, que sou eu mesmo, né? Eu quero processar o médium Ferreira da Silva, porque passou penicilina porque meu marido morreu. O espírito Ferreira da Silva no médium tal. Mas quem processa o espírito? Como é que faz? Você vai processar. Então, por exemplo, o médico vai estar de posse se você tem alergia, se você não tem alergia, para ele poder avalizar aquela receita. Existem centros espíritas que trabalham com médios receitistas? Hoje em dia não tem mais conhecimento. Mas, para trabalhar, precisa ter um clínico para analisar a receita. E se a receita for especializada, por exemplo, a receita cardiológica, precisa ter um cardiologista. Porque clínico não passa captopril. Quem passa captopril é cardiologista. Então, mas estaria dentro da especialidade psicólogos. A gente tem médiuns músicos.
né? Compõem canções dos espíritos. Nem sempre as cantam. E às vezes não tem timbre de voz para cantar, né? Mas são médiuns músicos. Nós temos os médiuns audientes. São médiuns que ouvem a comunicação dos espíritos. Nem sempre o médium psicofônico, ele ouve a comunicação. Às vezes ele vê. Às vezes ele está lendo na tela mental do texto e está falando com a voz. Médiuns audientes escutam a voz dos espíritos. Médiuns falantes são os chamados psicofônicos, né? Na hora da psicofonia, atendimento para psicofonia. Aqui, se os psicógrafos são muito utilizados para mensagens de esclarecimento de cunho geral, os médiuns falantes são mais utilizados para atendimentos a espíritos sofredores. Não que eles não possam dar mensagens de cunho coletivo e elevado. A gente via lá na ectoplasmia, por exemplo, no final, às vezes você tem mensagem falada. Mas por que isso é mais restrito? Porque o falado se perde ali. Você não tem registro, a não ser que alguém grave, transcreva, ficou ali. Então, não é o melhor canal. O escrito é um canal muito mais resistente. Em compensação, você não consegue atender um espírito sofredor com psicografia, porque o espírito sofredor precisa de diálogo. Como é que você dialoga depois que a carta está escrita e fechada? Então, é aqui que acontecem os chamados diálogos. E tem os médiuns videntes, que são médiuns que veem pessoas, outros perispíritos, encarnados e desencarnados, situações. E aí, gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Geraldo sempre dizia que médium vidente é um médium meio deslumbrado. Então, a gente tem que tomar por cautela. E sempre pensar o seguinte: espíritos benfeitores não têm qualquer intenção de perturbar a sua vida. Espíritos que causam perturbação não são espíritos benfeitores. Então, não é porque você é psicógrafo que todo dia, 2 horas da manhã, o seu mentor vai fazer você escrever uma mensagem. Ou você está sendo peça de um espírito zombeteiro, ou você precisa de ajuda psiquiátrica para tratar um problema de insônia sério. Por quê? Porque o espírito sabe que todo dia, 2 horas da manhã, te acordar, você tem vida no dia seguinte, você tem que trabalhar, você tem que fazer as coisas, você vai adoecer. Então, não tem. Da mesma forma, né? Não é o médium que vê, é o espírito que se mostra. E é por isso que Jesus, por exemplo, está fazendo mais alguma outra coisa importante, mas enfim, vamos usar de exemplo, pode aparecer aqui e aparecer índio para Letícia, negro para Carla, branco para mim, e ser o mesmo espírito, porque é ele que se mostra e se mostra como quer, aliando sua suma brilhante em um alto da compadecida. E aí eu te contava uma vez com uma médium vidente do Noroeste Fluminense que disse que não podia tirar a carteira de motorista, que a vidência dela era tão intensa que ela não sabia a diferença entre vivo e morto. Vai bem, gente. A gente morando no interior, não poder tirar a carteira de motorista. Olha que atraso de vida, né? Porque a gente tem um sistema de transporte público ruim. Então, assim, não é por aí. A gente não precisa fantasiar a coisa. Né? Dentro desses médiuns videntes, uma especialização não muito comum, mas está dentro dos médiuns videntes, são chamados psicômetros. Né? Muito frequentes nos Estados Unidos. São chamados de os videntes, né? Auxiliam, às vezes, até em investigação criminal. Por quê? Porque são médicos que têm características de visualização energética. Então, ele chega numa casa que teve um homicídio, ele encosta a mão na parede e ele vê o processo do homicídio todinho. Né? Ele bota a mão na roupa do brechó, entendeu? A roupa do brechó lá do cima. A roupa está lá exposta no brechó do cima. Aí o médium bota a mão e vê a dama rodando naquele vestido de festa, né? É captação energética. Está dentro aqui dos médiuns videntes. Médiuns estáticos
chamados médiuns de desdobramento, né? O corpo está sentado aqui, mas aí começa a vir o ceno lá de cima, né, Milene? Né? Vai vindo, o negócio, às vezes tem dificuldade para voltar, volta meio lá, meio cá, não sabe onde veio, onde vai, né? Médiuns inspirados recebem inspirações para textos, para comportamentos, para direcionamentos. Médiuns proféticos, né? São aqueles que têm pressentimento, né? E aí, isso aí é muito comum aí hoje em dia, né? Vira uma mercantilização, né? Previsões para 2024. Aí tá aquelas previsões ridículas, né? Vai morrer algum famoso de avião. Ninguém diz que eu vou morrer de avião. Porque a única chance disso dar certo é o avião cair em cima da minha cabeça. Porque eu sou pobre, não consigo andar de avião. Entendeu? Então, é mais fácil, a probabilidade de alguém morrer de avião é você tacar no famoso, né? Vamos combinar, né? Esse ano teve profecia, né? A profecia da morte do padre Júlio Lancelotti e do Papa Francisco. Também não é difícil errar, né, gente? Todos os dois são idosos. Todos os dois são oposição feroz. Não é difícil, né? Então, a gente não está falando disso. Está falando de premonições, profecias reais. Médiuns sonambúlicos, do seu exemplo, né? Desdobramentos noturnos, né? Que trazem ou pressentimentos ou realmente experiências de reuniões, experiências de vivências desdobradas. Pintores, né? Filho da Zília Gasparet, foi um exemplo disso, em diversas pinturas, né? Numa casa pequenininha, em Palma, Minas Gerais, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Depois dela, só tinha o lixão da cidade, porque eles ganharam terreno lá, escondido, onde não incomodasse a sociedade que tinha um certo ojeriza do espiritismo. Tinha um médium lá que já faleceu e que pintava quadros no começo e nunca teve mexido com nada. Né? Mexido com nada. E 2 dos quadros dele foram, inclusive, autenticados por especialistas de arte. Médios pintores. Médios desenhistas. O sujeito desenha nada, entendeu? Nada. Até os bonequinhos dele saem das bonequinhos Peppa Pig, né? Do braço fino, da perna fina, porque ele não sabe desenhar nada, e ele vai para a reunião mediúnica e desenha a Mona Lisa. Né? Então, médios desenhistas. São alguns dos exemplos mais comuns, mais frequentes. Esses todos, quais são os médios, tipos de mediunidade mais frequentes que a gente vai ver no nosso trabalho no oceano? Psicógrafos, psicofônicos, estáticos, como a gente tem a Letícia, né? Músicos, tem que dar uma facilitada, entendeu? Mas são as formas mais frequentes. E aí, para a gente encerrar, gente, olha que coisa linda eu encerrando dentro do horário. Aprende. Aprende. Encerrar dentro do horário. Porque assim, só trabalho. Vocês acabaram de ver aí uma nova modalidade de mediunidade, o médium implicante. Isso. Entendeu? O médium implicante que não manda indireto, manda reta. Né? Porque a gente já trabalha de ter para sair daqui 9h30. Né? Mediunidade não tem nada a ver com dom, privilégio ou vantagem. Tem a ver com responsabilidade. O médium sempre colherá frutos do que fizer, de bom e de ruim, com a sua mediunidade no que diz respeito à interferência na vida alheia. E o preço será muito alto se interferir sem ser chamado, se mistificar a comunicação, ou se contribuir negativamente com quem quer que seja. Antônio Valentim. Vamos entender. Aqui ninguém é predestinado, aqui ninguém é especial, aqui ninguém é pérola do cordão de casamento de Maria Santíssima com José. Nós somos um bando de devedores e que a espiritualidade direcionou. Né? Já que nada deu certo, vamos botar o sujeito na seara da mediunidade para trabalhar, para que, trabalhando, ele aprenda alguma coisa. Então, não é para a gente babar ovo de médium, não é para a gente achar
que o top da nossa carreira espírita é se tornar médium, é entender que mediunidade é um trabalho e que tem profunda responsabilidade. Por quê? Porque indistintamente a gente está lidando com terceiros, sejam eles desencarnados ou encarnados. A gente está lidando com terceiros. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com as coisas. E esse é o nosso convite. Nosso passador horário é culpa do Maicon. Tem acontecido comigo frequentemente, como se tivesse alguém regulando o som, microfonia, essas coisas assim. Aí eu li os médios, audientes aqui. Tem alguma coisa a ver? Porque, assim, ontem na ectoplasmia, eu tenho a sensação que só eu que estava ouvindo o som da música, estava aumentando e subindo, mas eu acho que só eu que tive essa sensação. Não, a Helena teve a mesma percepção, falou com a gente em casa. Porque entendeu? Parece que alguém regulando o som no seu ouvido, uma microfonia. Eu tenho tido isso direto. Aí, Michael, eu vou te dizer que isso pode ser desabrochar de mediunidade audiente, mas pode ser transtorno sensorial, pode ser distúrbio auditivo, pode ser problema neurológico. Então, a gente só considera mediunidade quando a gente descarta. Faz uma audiometria, passa por um otorrino, passa por um médico e descarta qualquer problema físico. Primeiro, a gente olha para o físico. Tá? Porque diferenças de teor auditivo estão presentes, sim, na mediunidade, mas estão presentes em alguns tipos de tumores, estão presentes em atrofia do tímpano, estão presentes em outras sessões. Seria muita irresponsabilidade dizer assim, não, é mediunidade, enquanto é alguma coisa ruim se desenvolvendo no seu corpo físico, que se tivesse sido vista inicialmente, não te traria tantos transtornos, entendeu? Mas então, só para completar aqui, quando eu tinha mais ou menos uns meus 11, 12 anos, eu escutava pessoas falando assim, eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, não tinha ninguém perto de mim. Aí eu estou falando isso porque, será que isso pode ser, né? Pode ser desenvolvimento de mediunidade audiente, tá? Pode ser. Mais alguém, gente? Então, vamos rezar, agradecer a Jesus a oportunidade de aprendizado, agradecer o tempo que nos permitiu chegar aqui com segurança, agradecer a espiritualidade por essa casa que nos acolhe, que nos oferece os instrumentos para que juntos nós possamos nos capacitar. Que nós tenhamos a seriedade neste processo de formação, que tenhamos a disponibilidade para aprender, sem preconceitos, sem amarras, com simplicidade e com verdade. Que possamos retornar aos nossos lares com segurança, na paz de Deus. Assim seja.